Oi, turma, tudo bem? Sou a professora Yara do Colégio Liceu. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, medidas de massa e medidas de capacidade. O que são medidas de massa? Medidas de massa está relacionado a peso, tudo que contém peso e que usamos a balança. Por exemplo, um pacote de feijão, um pacote de biscoito, um pacote de farinha, um saco de arroz. Observa aí na sua casa se você consegue encontrar algum produto que possui medidas de massa. Eu tenho certeza que se você observar bem, você vai encontrar. Agora, vamos prestar atenção quais são as unidades de medida de massa. As unidades de medidas de massa são miligrama, grama, quilograma e tonelada. Essas unidades a gente usa o instrumento a balança. A balança possui vários tipos, como a balança de pratos, a balança de ponteiros e a balança digital. Hoje em dia usamos bastante a balança digital. Quando vamos ao supermercado e vamos lá pedir 1 quilo de carne, 500 gramas de presunto, usamos a balança digital. Unidades de medidas de massa. Vamos relacionar as unidades de medida de massa? Quanto vale cada uma? Vamos lá? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. E 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Uma dica: unidade de massa grama sempre é no masculino. Dizemos o grama e não a grama. Quantos grama? 500 grama. Ok? Prestar atenção na dica? Cada unidade de medida é usada de acordo com aquilo que se vai pesar. Por exemplo, um comprimido. Eu compro o comprimido em quilo? Não, o comprimido ele é em miligrama, porque ele é pequenininho. Igual uma formiga. Se eu colocar uma formiga em uma balança, ela vai pesar 1 tonelada? Acho que não, né? Então, tudo que é bem pequenininho, bem leve, é em miligrama. E uma laranja? Se eu pegar uma laranja e colocar lá na balança, ela vai pesar 1 tonelada? Não, uma laranja, sua unidade de massa é grama. E um pacote de feijão, se eu colocar ele lá em cima de uma balança digital, qual é a unidade de massa de um pacote de feijão? Miligrama? Não, um pacote de feijão vai dar 1 quilo. E o elefante? Quanto será a unidade de massa do elefante? Tonelada, porque o elefante é imenso, é enorme e muito pesado. Então, ele vai ser em tonelada. Agora, vamos para medidas de capacidade? Medidas de capacidade geralmente é a medida de um volume em líquidos, que as suas unidades são mililitros e litros. Como o vidrinho de shampoo, ele é em litro. O que mais você pode encontrar aí na sua casa que pode ter a unidade em litros ou mililitros? Observe aí na sua casa direitinho. Abre lá a geladeira. O litro de leite que está lá, ó, já falei, é o litro. Então, a sua capacidade é litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Igual uma caixinha de suco que geralmente vocês trazem aqui para a escola. Ela é em ml. ml significa mililitro. E uma caixa de leite geralmente é 1 litro. A letrinha L significa litro. Ok? Vamos colocar em prática o que aprendemos na aula de hoje, classificando esses produtos em medidas de capacidade e medidas de massa. Vamos lá? Esse pote de achocolatado, medida de massa ou medida de capacidade? Isso mesmo, medida de massa, porque a sua unidade é o grama. Lata de leite em pó, medidas de massa ou medidas de capacidade? Pensa um pouquinho. Medidas de massa, porque a sua unidade é o grama. Uma latinha de refrigerante, medidas de massa ou medidas de capacidade? Isso mesmo, medidas de
capacidade, porque ela está em ml. E ml significa mililitros, que é uma medida de capacidade. Esse recipiente de refrigerante, ele é medidas de massa ou medidas de capacidade? Pensa um pouquinho, tenho certeza que você vai acertar. Medidas de capacidade, porque a sua unidade é o litro. Uma caixinha de leite integral, medidas de massa ou medidas de capacidade? Acertou quem falou medidas de capacidade, porque a sua unidade também é o litro. Um pacote de feijão, qual é a sua medida? Medidas de massa ou medidas de capacidade? Parabéns para quem falou medida de massa, porque um pacote de feijão contém a unidade o quilo, e o quilo é uma unidade de massa. Gostaram da aula de hoje? Eu adorei! Realizem as atividades do livro de matemática da página 92 a 98 e as atividades propostas que estão lá no site do Colégio Liceu. Bons estudos e até a próxima aula!